Boa tarde a todos. Estamos iniciando a audiência pública da avaliação e acompanhamento de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020. A audiência pública da transparência da gestão fiscal. O parágrafo único, artigo 48, a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação da população e realização da audiência pública. É uma das formas de participação e de controle popular da administração pública. Ela propicia ao cidadão a troca de informação com o administrador, exercendo assim sua cidadania. Devido ao Covid, estamos fazendo audiência pública online, então hoje não temos participação. A Lei da Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 9, até o final dos meses de maio, setembro, fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiências públicas nas comissões na referido artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais ou municipais. Instrumento de planejamento. O PPA planeja, a LDO orienta e a LOA executa políticas públicas e programas de governo. O balanço orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com a realizada, regulamentada pela Lei Federal 4.320/64. O balanço orçamentário é a demonstração contábil pública que discrimina o saldo das contas de receita e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e as fixadas com executadas. Então, o balanço orçamentário vai trazer aí o que a gente fez a previsão, o que foi executado e o que foi fixado. Priorizar metas. Ao longo da apresentação, procuramos oferecer os elementos para melhor compreensão dos quadros da tabela da Lei da Responsabilidade Fiscal. O equilíbrio entre as receitas e a despesa. Tem que ter um equilíbrio econômico e o princípio orçamentário do equilíbrio. As receitas previstas e arrecadadas em 31 de dezembro de 2020 da Prefeitura Municipal de Jumirim foi: previsto foi 21.418.900. Arrecadado foi 22.658.190,55. Houve um superávit orçamentário, pois eu previ 21.418.900, arrecadei 22.658.190,55, a maior do que foi o previsto. Aqui tem a divisão por imposto, imposto de taxa, contribuição, receita patrimonial e receitas de capitais. A minha receita de capital no meu orçamento foi previsto 16.400.000 e foi realizado 995.931,85. Esse desvio se dá devido a algumas transferências de convênios que a gente receberam no decorrer do ano que não estava previsto no orçamento. O total das receitas correntes arrecadadas, com a dedução do Fundeb, classificada em receita tributária e não tributária, até o terceiro quadrimestre de 2020, somaram 20.401.157,39. As receitas intraorçamentárias representam um valor de 1.261.101,31. A receita de capital arrecadou o valor de 995.931,85, contribuindo positivamente no quadrimestre. Por que positivamente? Porque eu não tinha feito a fixação dessa receita e eu recebi essa receita. Então, ela contribuiu pelo meu superávit, que foi de 1.239.290,55. O resultado da arrecadação permite confirmar o atingimento das metas fiscais de receita do terceiro quadrimestre de 2020, pois as receitas totais foram arrecadadas acima da projeção prevista, pois eu orcei um valor e arrecadei 22.658.190,55. Aqui eu trago o valor arrecadado por cada mês, tá? Despesas previstas versus a liquidadas até 31 de 12 de 2020. As despesas correntes em caráter continuado da ação governamental foram executadas durante o terceiro quadrimestre um montante de 19.281.728,86. Demonstra que no período foi executado 90% do meu orçamento. Então, do que eu fixei, eu executei 90% do orçamento. Os indicadores e avaliações fiscais.
O total das receitas correntes dedução do Fundeb, classificada em receitas tributárias até o terceiro quadrimestre de 2020, foi 20.401.157,39. Receitas intra-orçamentária, 1.261.101,31. Receita de capital, 995.931,85. Comparando as receitas arrecadadas com a projeção quadrimestral, demonstra-se um superávit orçamentário na ordem de 1.239.290,55. O resultado da arrecadação permite confirmar o atingimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020, pois as receitas totais foram arrecadadas acima da projeção prevista. Aqui eu demonstro o valor arrecadado por cada mês, despesas previstas versus a liquidadas em 31/12. O total das despesas até o terceiro quadrimestre de 2020 se deram um montante de 19.281.728,86, que foi executado 90% do orçamento previsto. Indicadores e avaliações fiscais. A despesa total liquidada da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Instituto de Previdência, ao término do terceiro quadrimestre de 2020, foi 18.360.031,41, menos a receita arrecadada liquidada com a dedução do Fundeb. Apresenta-se um superávit de 4.298.159,14. Então, houve um superávit orçamentário de 4.298.159,14. Receita líquida foi de 22.658.190,55. Despesas totais liquidadas, 18.360.031,41. Tal índice comprova que de 81 significa que cada R$1 arrecadado, o município realizou 0,81% de despesa. Balanço financeiro, informações visualizadas somente à prefeitura. Todas as informações que foi passada foi do município. Agora eu vou passar somente prefeitura. As operações orçamentárias das receitas arrecadadas foi 20.621.674,98, assim distribuídas. Receitas correntes, taxas, contribuições e melhorias, contribuições, receitas de patronais, receitas de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, menos a dedução do Fundeb, foi 19.618.900. Orçado, arrecadado foi 20.621.674,98. Eu orcei 19.618.900, a gente arrecadou 20.621.674,98. A diferença se dá aqui na receita de capital, que foi orçado 16.400 e foi arrecadado 995.931,85, uma das principais causas para o superávit orçamentário. Despesas de execução financeira. As operações orçamentárias das despesas realizadas em função do governo foi 17.467.727,25. Houve nesse exercício um exame de superávit, conforme demonstra aqui. Receita orçamentária arrecadada foi 20.621.674,98, menos despesas orçamentárias empenhadas, 17.467.727,25, que deu superávit verificado de 3.153.947,73. Receita orçamentária arrecadada foi 20.621.674,98, menos despesas orçamentárias liquidadas, 16.546.223,16. Superávit verificado, 4.075.451,82. Saldo no exercício, 1/1/2020, foi 6.346.628,75. Então, no início do ano de 2020, a gente tinha em caixa 6.346.628,75. As receitas orçamentárias que entrou foi 20.621.674,98. As receitas extra-orçamentária com 1.709.760,33, que no total foi 28.677.464,06, menos as despesas orçamentárias pagas, que foi 16.519.802,54, as transferências financeiras concedidas à Câmara, 950.000, despesas extra-orçamentárias, 2.325.930,23, a soma 19.795.632,77. Saldo disponível no caixa em 30/12/2020, que houve um erro, está 30/8, mas é 30/12/2020, 8.881.731,29.
Saldo da tesouraria nos bancos no valor de 8.881.731,29. Apresente seus valores grupo disponível no balanço patrimonial que demonstra sua exatidão. Então, esse valor está disponível no nosso balanço e também no boletim de caixa. Receita, despesas e limites. Dívida pública. Hoje o município não tem dívida pública, então a gente terminou o terceiro quadrimestre de 2020 sem dívida pública, e com a disponibilidade de haveres financeiros são capazes de assegurar a integral a liquidação. O que eu tenho em caixa é capaz de pagar tudo que eu tenho em conta, tudo que eu tenho está devendo ainda. Totalizou-se, a receita corrente líquida totalizou em 19.625.743,13. A dívida consolidada líquida receita corrente em 100% do limite legal, livre para endividamento, pois eu não tenho dívida, então a gente estamos livre para endividamento, conforme a resolução 41 do Senado Federal. Acompanhamento do limite da despesa de pessoal do terceiro quadrimestre. Setembro foi 44,01, outubro 43,85, novembro 43,96, dezembro 45,26. Dezembro novembro a gente pagou o 13º, que aí houve um aumento de outubro para novembro, né, que era 43,85, foi 43,96. E dezembro, todas as decisões que a gente teve das contratações, de 43 para 96, foi para 45,26. Despesa de pessoal, em dezembro, a receita corrente líquida foi 19.625.743,13. Despesa com pessoal foi 8.883.505,94. Fechamos no valor de 45,26. Limites constitucionais da saúde. Aqui está os valores recebidos pela saúde por fonte de recurso estadual, federal, né, pelos convênios. A aplicação da saúde em relação aos gastos da saúde. O Executivo cumpriu o exigido pela Constituição Federal, respeitando o limite. O valor empenhado foi 3.617.307,04, que totalizou em 24,41. O liquidado foi 3.614.116,69, totalizando 24,39. O pago, 3.614.726, que totaliza 24,37. A gente tem que cumprir o limite, que é de 15%. O 15% seria 2.222.955,76. Porém, a gente atingiu os 24,41 no empenhado e os 24,39 no liquidado. Então, a saúde, a gente está em dia com o limite constitucional. Educação. A educação, a gente tem que cumprir 25% das receitas correntes. Pelos limites constitucionais do terceiro quadrimestre de 2020, a aplicação da manutenção do desenvolvimento do ensino atesta a aplicação para os fins destinados, conforme o balancete cerrado em 30 de dezembro de 2020. E resumo consolidado. 4.183.032,97, assim distribuídos recursos próprios. O empenhado 432.078,07, que representa 27,88. O liquidado 482.985,87, que representa 26,92. E o pago 478.033,18, que representa 26,89. Aplicação na educação. As despesas liquidadas do recurso recebido do Fundeb totaliza-se 2.755.853,32. O Fundeb a gente gastou 100%, dentro do 78% foi dentro do magistério e 21,02 foi dentro de 40%. A gente recebeu do Fundeb 2.755.853,32, 2.176.460,18 foi gasto no magistério, 579.393,14 foi gasto no 40%, no máximo 40%, que representa no magistério 78,98 e no 40% 21,02 das receitas realizadas do Fundeb. O resultado da arrecadação permite confirmar o atingimento de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020. As despesas atingiram as metas fiscais para o período em análise, pois essas foram realizadas abaixo da projeção prevista, pois existia uma receita, a gente projetou a despesa menor do que o que a gente recebeu. Os resultados obtidos indicam que o governo está cumprindo com o requisito da Lei da Responsabilidade Fiscal, principalmente entre os limites fixados da dívida consolidada líquida nossa, que é zero,
E dos limites constitucionais, que é a despesa com pessoal, serviços de saúde e educação. Todos os nossos limites estão em dia. Assim encerramos a audiência pública. Muito obrigada a todos. Assim encerro.